o momento da palavra. Hoje, ele fez assim, ele fez assim. Amém. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024, e nós vamos para a palavra de Deus, mas antes eu queria comentar algo com vocês. Muita gente ama servir. É verdade? Muita gente ama servir. Eu amo servir. Desde que eu entendi, recebi Jesus como Senhor da minha vida, eu já fui atrás de saber o que eu podia fazer na igreja. E eu fiz até uma anotação aqui, porque eu já fui da diaconia do louvor, gente, misericórdia. Era Beck, mas tudo bem. Louvor, intercessão, Ministério de Comunicação, Ministério Infantil, Ministério de Jovens, professora de escola bíblica, de seminário, líder de missões, de Ministério de Ensino, Mirada de Amor, pastora, e o que mais o Senhor pedir para eu fazer. Mas eu fiz bastante coisa nesses mais de 20 anos de igreja, e isso é muito bom. Fazermos muitas coisas é bom. De preferência, não tudo ao mesmo tempo, porque aí não é muito saudável. Mas é uma maneira de, caso você não tenha entendido ainda qual é o seu chamado, em que melhor lugar você se enquadra para estar servindo no reino de Deus, então você experimenta um pouco alguns ministérios para poder servir, porque isso é muito importante. No trabalho secular é assim também. Eu trabalhei numa igreja de grande porte durante 17 anos, mas, no começo, eu trabalhei em várias áreas do setor que era do meu interesse, na área de publicidade, até eu chegar onde eu queria, para que eu conhecesse o serviço de todos os setores, e isso facilitou muito a minha vida naquilo que eu desenvolvi, que eu trabalhei. Então, isso na igreja também é bom, porque aí você conhece os ministérios, sabe como funciona, mas você precisa focar num trabalho onde você vai ser melhor aproveitado. Na Bíblia, nós temos milhares de exemplos de homens e mulheres que serviram da melhor forma, que serviram como entenderam que o Senhor chamou para que servisse. Um exemplo somente eu vou dar, não precisa colocar aí, que está em 2 Reis, no capítulo 4, quando a mulher sunamita, vendo que Eliseu, o profeta, estava sempre passando ali por perto da sua casa, ela ofereceu para ele entrar e comer na sua casa. E aí, todas as vezes que ele passava por ali, ela convidava para comer. Então, ela entendeu que podia fazer mais e conversou com seu esposo, e eles construíram um quarto a mais na casa, colocaram algumas coisas específicas nesse lugar, para poder, quando ele viesse para a cidade, poder também se hospedar ali. Quem conheceu a missionária Marlene sabe que ela construiu na casa dela, já tinha um monte de andar, então ela fez mais um lá no alto, que ela chamava de quarto do profeta. Tem muita gente que tem quarto do profeta na sua casa, com base no que essa mulher fez lá atrás. Veja que importância, para poder receber aqueles que estão na cidade e que estão servindo ao Senhor. Ela entendeu que ele era um homem de Deus e, assim, se dispôs a fazer isso. Nós temos pessoas que servem na igreja. Nós temos pessoas que servem em muitas coisas, em muitos ministérios. E temos pessoas que não servem. Então, nós temos 3 tipos de pessoa na igreja. E agora, para a gente ir para o nosso texto, eu vou fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento em que a sua palavra vai ser lida, e eu peço a tua misericórdia, a tua bondade, Senhor, sobre a minha vida e sobre todos nós, para que possamos aprender de ti. Assim te damos graças, bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler Apocalipse, no capítulo 2. A partir do verso 1.
Apenas os 3 primeiros diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Nós vamos continuar a leitura depois, mas nós estamos lendo o livro de Apocalipse. Estamos lendo um trecho dentro do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse ele foi escrito por João. Como é que isso chegou até nós? Como é que essa palavra tem a ver com a gente nos dias de hoje, não é? Então, a gente tem que entender que João, o apóstolo, o servo, ele recebe da parte de Deus, ele recebe esta revelação, que Apocalipse significa revelação, é o livro da revelação. Então, ele recebe da parte de Deus através de um anjo. Um anjo foi enviado até ele estava na ilha de Pátimos, ele estava exilado, prisioneiro, enviaram ele para lá para que ele deixasse de falar deste Jesus, mas nem assim ele foi impedido, porque ele está na ilha e ele recebe esta visita deste anjo que revela, que mostra a ele as coisas que ele deveria escrever e disse, escreva, né? Este anjo que veio até João, ele foi enviado por Jesus. Jesus enviou o anjo para falar com a igreja. E Jesus recebeu a revelação do Pai. E isso nós vamos ver no primeiro capítulo, na introdução, que diz assim, eu falei ao contrário, né, de trás para frente, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, não é uma dedução, né? Jesus está falando com a igreja. E é a igreja daqueles tempos. Nesse caso, ele está falando com a igreja em Éfeso, que nós lemos a introdução da carta. Nós estamos falando da segunda carta, de 7 cartas que foram enviadas às igrejas na Ásia, né, naquela época, mas que se referem à igreja de hoje. E basta a gente ler que a gente entende que isso vale para a igreja de todos os tempos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, sobre este lugar, para a gente entender por que é que Jesus estava falando com eles da maneira como falou. Porque as 7 cartas têm introduções diferentes. Na introdução, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Nós lemos aqui, estas coisas diz aquele, Jesus, que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, tinha a ver com o problema que estava acontecendo, tinha a ver com a solução que a igreja precisava. Cada carta, vocês vão ver que tem uma introdução diferente. Então, a respeito da cidade em Éfeso, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque tem muita coisa a respeito, mas era a maior província e principal cidade da Ásia, tinha um excelente porto marítimo, portanto, tinha muita movimentação, era o mais importante centro comercial da região, mais de 300 mil habitantes tinha a cidade, e ali, isso é um detalhe bem importante, estava o templo de Artemis, que é, na verdade, Diana, né, o nome romano para esta deusa que foi dado. Mas veja que interessante. Este monumento foi classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A sua estátua, né, que fizeram para ela lá na frente do templo, tinha 127 colunas de 60 metros de altura. Para ter uma ideia, né, uma noção do que isso significa, do tamanho da idolatria deste povo, desta cidade chamada Éfeso. E a moeda deles também tinha
o rosto dela, e estava escrito Diana dos Efésios. Além disso, a própria Bíblia nos diz, né, Lucas escreve isso lá em Atos, que esta cidade estava sob forte influência da magia e do ocultismo. Então, nada de bom, né? Muita movimentação, muita gente, muita compra e venda, comércio, né, materialismo, e aí entra os falsos profetas, porque Jesus fala a respeito disso, e pessoas que tentam enganar, magia, ocultismo, idolatria para uma deusa, né, considerada a deusa da cidade, tudo muito complicado. E ali estava a igreja de Jesus, em Éfeso. Esta igreja foi plantada por Paulo, ele enviou para lá Priscila e Áquila, fundou a igreja. Paulo esteve ali por 3 anos. Depois que ele saiu, ele deixou Timóteo como pastor dessa igreja, e os escritos antigos dizem que João, esse mesmo apóstolo que escreveu, ele foi pastor nessa igreja até que ele foi exilado lá na ilha de Patmos. Não é diferente do que a gente vive hoje. Eu diria que nós estamos, não falando da cidade de Morungaba especialmente, mas do mundo de modo geral, que nós estamos vivendo tempos muito mais complicados, com muito mais infiltração de engano, de magia, de ocultismo, de satanismo, de seja o que for, né? Coisas que afrontam a nossa fé, que são difíceis para nós convivermos. Muita tentação, muita oferta, muita coisa à nossa volta, e a Igreja de Cristo está plantada nesta cidade e em muitas cidades, como estava plantada ali na cidade em Éfeso. Então, o que Jesus está fazendo, ele está dando uma introdução a esta carta, porque é uma carta que ele endereçou para a igreja, e ele começa dizendo: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ele está trazendo coisas boas. A igreja tem muita coisa boa, nós fazemos muita coisa boa, nós atuamos, nós enfrentamos desafios, nós elaboramos projetos, oramos a Deus para nos dar direção daquilo que nós fazemos como igreja. Cada igreja tem um foco diferente, embora o propósito seja alcançar vidas, né? Seja o ministério da reconciliação. Mas ele está fazendo elogios aqui, dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês fazem. Está falando para mim, está falando para você, igreja, eu conheço você. Jesus te conhece. Ele está dizendo: eu conheço você, eu sei do seu coração, eu sei o que você faz, o que você deixa de fazer, eu sei que você é perseverante, que você tem discernimento espiritual, portanto, você conhece pelo menos um pouco da palavra, que você entende quando aparece diante de vocês um falso profeta, os enganadores, que você suporta afrontas pelo meu nome. E eu vejo que tudo isso é muito bom. Jesus está elogiando a igreja. Eu reconheço o quanto vocês trabalham. Então, nós vamos ver aqui nesta carta 2 pontos muito importantes. O primeiro é que não tem nenhuma referência a quem não faz nada. Então, eu espero, porque dói muito o coração, a gente trabalha, né, na igreja, a gente serve nos ministérios, aí tem muita gente boa servindo, mas quando a gente vê que está sobrecarregado, que determinada pessoa ou ministério está sobrecarregado, entristece o coração, porque a gente sabe que tem muita gente com potencial dado por Deus e que não está fazendo o que deveria. Jesus está falando especificamente com você que faz, né? Porque se você não faz, você já entrou numa outra classificação aqui, que é a receita que ele vai dar, né? Que é aquilo que ele vai dizer que está acontecendo no meio da igreja. Então, para alguns mais, para outros menos. A ideia é que, se nós amamos a Deus e se nós estamos diante dele e aceitamos e recebemos Jesus, entendemos que todos que são parte do corpo têm uma função e precisa funcionar para aquilo que foi chamado, para aquilo que foi criado, não é? Então, ele traz esses elogios todos,
Mas aí, no verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra você. Tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor. E eu sempre que leio esse texto, eu fico pensando na dimensão desse primeiro amor, né? Do que significa esse primeiro amor. Nós temos referência, porque todo mundo já namorou aqui, até quem não casou já namorou, né? Sabe como é. Então, todos que namoraram, todos que têm um relacionamento, sabem, não é? Que no começo é uma maravilha, né? A gente compra house, não sei se hoje em dia tem isso, eu fico entregando minha idade, né? Mas compra house, né? Se boneca, passa perfume, você quer estar junto com a pessoa, você quer ouvir a pessoa, você quer conversar, você quer viajar, você quer saber tudo sobre a pessoa. Isso é o primeiro amor. Você está apaixonado, né? E Jesus, ele está dizendo aqui que isso é uma coisa mais importante ainda do que uma coisa super importante, que é servir. Porque ele está dizendo: eu sei que vocês servem, eu sei que vocês fazem, eu sei que vocês são persistentes, né? Ele diz tudo isso. Mas então ele diz: mas tem uma coisa que eu não posso suportar, que é o fato de que vocês abandonaram o primeiro amor. Portanto, isso é mais importante para ele do que o trabalho. Até porque, se você estiver vivendo o primeiro amor, você fatalmente vai querer trabalhar, fatalmente vai querer servir, vai querer se envolver nas coisas do reino. Porque a paixão faz isso. E servir pessoas, e estar na igreja, e participar, é estar com ele, é estar funcionando em nome dele. Portanto, é extremamente importante. Mas eu pergunto se eu, porque eu me fiz essa pergunta, aliás, hoje, desde as 4 da manhã, me perguntando, será que a gente tem noção do que é isso? O que significa alguém que tem um amor perfeito? Porque ele nos amou de uma forma extraordinária. Ninguém tem palavras para descrever o amor de Deus por nós. Ninguém consegue traduzir em palavras. O amor dele é infinito, o amor dele não olha nada, né? Nem raça, nem coisa nenhuma. Ele ama incondicionalmente. O amor dele é infinito, o amor de Deus é perfeito. Ele ama e ponto. Então, diante deste amor, a resposta que Jesus quer de nós é o que ele está dizendo para nós, igreja. Ele está dizendo isso para nós. Somente trabalhar, se é que você faz isso, somente trabalhar não é suficiente, porque você precisa estar apaixonado por mim. Então, eu vou te dar uns segundinhos para você fechar os olhos. Não terminamos ainda, que aí eu bateria um recorde meu, né? Para você pensar quanto você está apaixonado por Jesus. Por que você deixou de estar apaixonado por mim? Eu estou dizendo que você não pode amar mais o seu trabalho. O trabalho que você faz por mim do que a mim. Você não pode amar mais o que pode fazer com os dons que eu te dou do que a mim. Você não pode amar mais o conhecimento que recebe de mim do que a minha presença. Nós louvamos, frequentamos regularmente a igreja, cumprimos o nosso papel e até trabalhamos.
Mas o que Jesus está interessado em saber é do seu coração, do meu coração. Diante de tudo que eu te dou, o Senhor diz, como é que está o seu coração em relação a mim? Como é que aquele coração apaixonado que desejava ardentemente estar na minha presença, fazer acontecer, louvar, dobrar os joelhos, passar tempo comigo, ele está procurando esse tipo de gente no nosso meio, que deseja a sua presença, mais do que coisas, do que fazer, que deseja ouvir a sua voz, aprender dele. Em Jeremias 31:3 está escrito: o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Que resposta nós podemos dar para ele? Não encontramos tempo na nossa agenda para ouvi-lo. Trabalhamos tanto, edificamos casas, construímos famílias, fazemos coisas boas. E onde é que está a sua paixão, a minha paixão por Jesus? Em todas as 7 cartas, ele introduz com uma referência a ele próprio, e nessa ele disse: estas coisas, quem está dizendo, é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Isso significa que a igreja, porque ele está se referindo à igreja, 7 cartas, as 7 igrejas, que ele tem você, igreja, nas suas mãos. Porque é ele quem nos sustenta. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que estamos de pé, que podemos caminhar, que podemos sorrir, comer. É por causa dele. E ele está dizendo que quem está falando, quem está, entre aspas, cobrando de nós esta paixão, esse amor, é ele. Aquele que ouviu do Pai, que transmitiu enviando um anjo que tem poder para isso, e que falou com o seu servo João, e o servo João, que estava lá preso por pregar o Evangelho, escreveu para que nós hoje, em 2024, pudéssemos ser repreendidos por Jesus diante desta palavra, porque ele diz: aonde é que está o seu amor por mim? Igreja. Além de nos conservar nas suas mãos, ele é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, isto é, ele está aqui, ele está caminhando no nosso meio. Ele passeia no meio da igreja, não só a igreja, esse templo aqui físico, mas nós somos a igreja. Ele está conosco o tempo todo. Aonde nós vamos, Jesus está conosco, está cuidando de nós, está no controle de todas as coisas e está dizendo para nós: eu te amo com amor perfeito. E eu desejo mais de você. Eu exijo mais de você. E o que eu estou exigindo de você é só que você me ame. Será que ele está pedindo muito para nós? Para nós nos abraçarmos mais, para nós nos importarmos mais, porque como é que nós demonstramos que amamos a Deus se nós não amarmos pessoas? Tem pessoas sofrendo no nosso meio, tem pessoas passando necessidades no nosso meio, tem pessoas enfermas no nosso meio. Nós estamos visitando, estamos suprindo as suas necessidades, estamos abraçando, estamos vivendo o que é o amor de Deus. Igreja. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou
o seu primeiro amor. Mas como um bom médico, ele fez o diagnóstico, mas ele também dá a receita. E no verso 5 ele diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. Olha que grave é você não estar apaixonado por Jesus. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se. Arrependa-se. E volte às práticas do primeiro amor. As práticas do primeiro amor. Visitar, abraçar, estar junto, funcionar, trabalhar, fazer acontecer, buscar os que estão perdidos. Que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje? O meu cunhado está vindo lá do sul e o caminhoneiro que trouxe a mudança da minha irmã falou para ele: olha, não venha pela estrada normal. Porque os bandidos agora eles entram na frente dos carros na estrada, 10, 15 homens com metralhadora na mão, você não tem o que fazer. Nós temos irmãos aqui que vieram dos seus países de origem, seu país de origem, porque não tem mais condições de viver lá. Notícias de que uma grande nação aí está se armando contra uma possível terceira guerra mundial. São tantas notícias terríveis, assustadoras. E nós estamos aqui, sabendo que, independente do que está acontecendo, Jesus é conosco. Ele guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Nós vimos nesses dias de clamor o poder da oração. Foi orado aqui hoje, o pastor orou pela nossa casa, pela nossa família, a gente recebe a oração. A gente agradece a Deus, obrigada, Senhor, estão intercedendo por mim, pela minha casa, pela minha saúde, pelas finanças, pela despensa, precisamos de alimento. E Ele nos dá tudo isso. Ele não deixa faltar. Os nossos irmãos aí podem testemunhar disso, né? Vieram para uma nação, quem conhece Morungaba, né? Eu morava em São Paulo, não conhecia, lá na Venezuela. Veio parar aqui como? É a mão de Deus. Conduziu, porque ali vocês vão ser abraçados. Ali vocês vão ser cuidados, vou dar uma nova oportunidade, vou preparar um lugar para vocês. E é nossa responsabilidade, nós estamos aqui para receber, para abraçar, para cuidar, para ser abraçados. Eu compartilhei isso lá no retiro, que não é porque somos pastores que a gente não precisa de abraço, de perguntar se está bem, está tudo bem, você precisa de alguma coisa, porque a gente chora, a gente acorda às 4 da manhã quando vai pregar e fica tremendo porque não sabe o que vai dizer, dependendo da graça de Deus. Vive sozinho, fica doente, como todo mundo. Nós precisamos uns dos outros. Olha para esta pessoa linda que está do seu lado. Eu sei que o seu marido, né? Você está do lado, ele é lindo para você, mas do outro lado, atrás, tem mais gente, né? Essas pessoas lindas pertencem à sua família. Tem gente aqui da Bahia, do Ceará, do Chile, da Venezuela, de São Paulo, E Deus aprove ao Senhor reunir todo mundo neste lugar para fazer de nós uma família. Somos família, gente. A minha irmã estava em pânico, porque não sabia o que fazer com tanta caixa e tanta coisa num espaço pequeno, né, que a gente sabe, né? Saiu de uma caixa de papelão para uma caixa de sapato. Eu, no meu caso, e ela também. E aí eu perguntei, né, para os amados aí venezuelanos, se alguém podia ir lá ajudar. Ixi, eu só fiquei dando ordem, né? Fizeram tudo, e mais, e mais. E aí você convive um pouquinho e vê que educação excelente a mãe deu para os filhos, como é o relacionamento deles. Gente, é gente como nós, são famílias, são amados. A gente abraça. Olha o mirada de amor. Que delícia que é, não é, Marcela? E agora expandindo.
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isso envolve estar na presença dele, buscá-lo, desejar estar com ele, mas ele disse que no arrependimento nós temos que voltar à prática, colocar em prática o Evangelho. Simples assim. Vamos nos colocar de pé. Eu não terminei, é só para vocês ficarem de pé. Porque na sequência ele diz que se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E da mesma forma que ele termina as outras cartas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Gente, essa é a nossa esperança, essa é a nossa recompensa. Nós estamos aqui, passamos por muitas coisas, é difícil, não é fácil, mas olha o que ele está dizendo. Continue apaixonado por mim. Continue fazendo as obras que eu te chamei para fazer. Não tem ninguém aqui que pode declarar, dizer diante de Deus: eu não fui chamada para fazer nada. Não existe isso. Você foi chamado para funcionar no reino de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o meu apelo a você, porque eu quero fazer isso, eu me incluo nisso, de me prostrar no altar. Porque eu quero ser mais apaixonada por Jesus. Eu quero que o Senhor tire todo o impedimento, tudo aquilo que eu mesma coloquei na frente, para tomar o meu tempo, a minha atenção, para que eu possa estar mais na presença dEle. O altar está aberto, nós vamos ouvir um louvor. E vamos pedir e vamos clamar a Ele. Dá-nos um coração, Senhor, desejoso da Tua presença, desejoso de Te servir. Eu quero poder declarar: eu sou apaixonada por Jesus. Apaixonada. Sou Deus de todas as tribos, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de todas as nações, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te levanta, eu sou o Deus que te faz prevalecer. Eu sou Deus. Eu sou o Deus de todas as tribos. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus de todas as nações. Eu sou o Deus que te sara, que te levanta. Eu sou o Deus que te faz prevalecer. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Com amor eterno eu te
Eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo tua necessidade. Eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo sua necessidade. Com amor eterno, com amor eterno, eu te amei. Com bondade eu te atraí. Com amor eterno eu te amei. Com bondade eu sou Deus. Eu sou Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo sua necessidade. Eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo sua necessidade. Eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que vejo sua necessidade. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos nos reunir como família e ouvir a tua voz, Senhor, as tuas orientações, repreensões, as tuas promessas, Senhor, porque o Senhor nunca chama a nossa atenção sem vir com o bálsamo, Senhor, sem vir com a promessa, com a alegria, com os motivos para nos alegrarmos todos os dias, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos renovar, Senhor, o nosso coração na tua presença, que nós possamos nos apaixonar pelo Senhor todos os dias, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor, porque nós queremos ser funcionais, mas também queremos ser esses que são apaixonados, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e vejam um coração apaixonado por Jesus. É isso que nós desejamos, porque o Senhor nos atraiu desta forma, como está na sua palavra, como acabamos de cantar, Senhor. O Senhor atraiu com amor eterno, Pai querido. O Senhor nos ama hoje, nos amou antes e nos amará sempre, Senhor. E é bondoso para conosco em todo o tempo. Por isso nós só podemos te agradecer, Senhor. Pedir, tem misericórdia de nós pelas nossas falhas, ó Deus, porque muitas vezes atropelamos o tempo, Senhor, com coisas que não são necessárias, quando poderíamos estar diante de Ti, Senhor. No silêncio do nosso quarto, ouvindo a sua voz, lendo a sua palavra, Senhor, declarando palavras de amor de alguém apaixonado por Ti. É isso que nós desejamos, Senhor, que seja restaurado nas nossas vidas. E nós te pedimos, te agradecendo, Senhor, por todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Ele falou, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do Santo Espírito seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, hoje e em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Não deixe de dar um abraço no seu irmão, na sua irmã.